Olá, meu nome é Davidson. Irei apresentar o trabalho de máquinas térmicas sobre fases do PROCONV e sua influência na adoção de tecnologias em motores de combustões internas, né, automotivos. O trabalho é composto por Davidson Gomes da Silva e por Marcos Eduardo Almendra Mello, certo? Então vamos iniciar com um leve resumo. Então, o PROCONV foi criado em 1986, né, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes por veículos no Brasil, né? As suas fases foram compostos em veículos leves, né, determinados pela letra L, e pesados pela letra P, né, que estabeleceram limites progressivamente mais rígidos de emissões. Então, para cada um especificamente, tem as suas limitações. Nos veículos leves, o programa começou com ajustes mecânicos e evoluiu para tecnologias como injeção eletrônica, catalisadores, sonda lambda turbo, intercooler e sistemas de diagnóstico a bordo. Já nos veículos pesados, inicialmente houve melhorias na combustão e no controle de fumaça, né, avançando assim para a injeção eletrônica, né, com o uso do ARLA32 e com o sistema SCR e monitoramento eletrônico contínuo. Já a fase L7, vigente desde 2022, exige padrões semelhantes ao Euro 6, né, com foco já no óxido de nitrogênio e particulados. A fase P8, né, já foi para veículos pesados, que também começou por volta de 2022, e inclui algumas exigências de durabilidade do sistema de emissões por até 700 mil quilômetros. Né? Essas mudanças impulsionaram o uso do combustível mais limpo, como o diesel, né, o S10, e o etanol. Né? O programa levou à redução de até 98% das emissões por veículo desde a sua implementação, que é excelente, né? Além de melhorar a qualidade do ar, estimulando assim o avanço tecnológico da indústria automotiva nacional. Certo? Então, um pouco da introdução aqui em relação ao que é o PROCONV. Né? Ele teve início por volta de 1986, como já foi dito, pela CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Né? Primeiramente com a resolução de número 18, e em 1993 que veio virar lei, né, que é a Lei 8.723. Já a normativa ela abrange veículos leves, né, e tem a sigla L no final, né, do PROCONV, e pesados com término da letra P, né? Já com o número na frente que corresponde à fase da lei de emissões. Então, essas são as diferenças entre L e o P, certo? A diferença na numeração da fase entre a norma europeia e brasileira ocorre porque elas foram lançadas em momentos diferentes. Né? O importante é que ambas estabelecem metas para a redução dos níveis de gases. Né? Então, quais são as características que elas trazem, né? Para cada elemento, né? Como o monóxido de carbono, né? Que é um poluente global, o dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, né? O material particulado, que é o MP, e o HC, que é o hidrocarboneto, né? Que é proveniente de diesel não queimado e que também afeta a saúde, além do enxofre, né? E alguns outros elementos, mas basicamente em função desses. Né? Então, o que é a PROCONV? Né? É o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículo Automotores. Né? E foi criado no Brasil em 1986 por meio da resolução CONAMA, número 18, como citado anteriormente, né? Com o objetivo de reduzir progressivamente a emissão de poluentes provenientes da frota veicular, entre leves e pesados. Né? Desde sua implementação, o programa tem sido fundamental na diminuição significativa da poluição do ar nos centros urbanos, né, mesmo com o crescimento expressivo do número de veículos. Para isso, foram definidos limites cada vez mais rígidos para a emissão de monóxido de carbono, o hidrocarboneto e os óxidos de nitrogênio, né, além do material particulado e alguns outros aderidos, né, tanto para veículos leves quanto para pesados. Né. O PROCONV também incentivou o desenvolvimento e a nacionalização de tecnologias automotivas mais limpas, além de algumas melhorias na qualidade de combustíveis comercializados no país. Aqui é o exemplo da octanagem, né, do combustível que possui o maior número de octanos. Né. Então temos as fases do PROCONV. Né. Desde o início da década de 80, né, o PROCONV estabeleceu fases de controle para veículos leves, que era a partir do ciclo Otto, e pesados a partir do ciclo a diesel, né, conhecidas pelas letras L e P, respectivamente, né, para leve e P para pesado. Cada nova fase
foram introduzidos limites mais restritos de emissões, o que exigiu adaptações tecnológicas por parte de montadores e da indústria de autopeças nos veículos leves, né? Com o primeiro controle, né, foram realizados alguns ajustes em sistema de carburação, ignição e posteriormente com a adoção de sistema de injeção eletrônica, né? Recirculação dos gases de escape e catalisadores de 3 vias, além de sensores de oxigênio para controlar a mistura ar-combustível. A introdução da injeção eletrônica e dos catalisadores no início do século 90 representou uma maior revolução tecnológica, permitindo reduções expressivas nas emissões. Né? Já com o avanço das exigências, né, novas tecnologias foram criadas, sendo implementadas, né, em motores com 4 válvulas por cilindro, como por exemplo, e controles eletrônicos de ignição, além de injeção direta de combustíveis tubos e intercoolers, né, para otimizar a combustão, bem como o monitoramento a bordo do sistema de controle de emissão, como o onboard diagnostic, né. Fora as outras fases mais recentes, como a DL7, que entrou em vigor em 2012, e são equivalentes ao padrão Euro 6, né, exigindo em uma redução. Né. No caso de veículos pesados, como caminhões e ônibus movidos a diesel, o Proconv também foi estruturado em fases progressivas, não foi de maneira imediata. Né. Inicialmente, as tecnologias aplicadas incluíam melhorias no controle da combustão e no sistema de injeção de combustível. Né. E já com o passar dos anos, houve a necessidade de mudanças mais profundas, como a introdução de turbocompressores, intercoolers, injeção eletrônica, além de alta pressão e controle de pós-tratamento de gases de escape. Né. Já a fase P7 ela foi implementada a partir de 2012, né, e exigiu uma adoção do sistema RCR, né, que é a parte da redução catalítica seletiva, né, que utiliza o agente redutor, o ARLA32, para transformar os óxidos de nitrogênio em nitrogênio e vapor d'água, né, que são menos prejudiciais ao meio ambiente e são menos nocivos também à saúde humana. Né. Também passou a ser obrigatório o uso de diesel S10, né, com teor máximo de enxofre de 10 ppm, né, necessário também para o sistema de pós-tratamentos que funcionem adequadamente. Né. Aqui temos a figura que ilustra bem, né, os dados referentes às resoluções do CONAMA, né, sobre cada fase. Né. Então, a fase P5, né, que ela é associada à Euro 3, né, tem uma parte de gramas por quilowatts, né, que é a energia, né, de 2, né, em relação ao HC, né, que é o hidrocarboneto. Né. Já a parte por milhões é de 500 a 2.000. Né. E essa vigência veio ser entre 2009 e 2011. Né. A P8, que é a mais recente, né, de todas elas, né, as partes por milhões, ela é a 10, né, que ela corresponde à Euro 6. Né, e a vigência foi a partir de janeiro de 2023. Né, e a resolução respectiva a P8, né, é a resolução 490 de 2018. Né. A fase seguinte, a P8, né, que essa iniciada em 2022, trouxe exigências ainda mais severas de durabilidade do sistema de controle de emissão, requerendo que esses sistemas funcionem adequadamente por até 700 mil quilômetros em veículos pesados. Né. Essa exigência ela foi acompanhada por avanços no monitoramento e diagnóstico eletrônico embarcado, com controle em tempo real das emissões durante as operações dos veículos. Certo? Então, quanto mais 1.000 quilômetros rodados, menos eficiente esse filtro de emissão. Né? Então, qual foi a influência, né, nos motores de combustão interna? Né? O primeiro, que é o mais claro e evidente, é a redução das emissões com mais eficiência. Né? Então, reduções das emissões com mais eficiência foi uma das primeiras influências nos motores a combustão interna. Né? Então, para uma efetividade nas reduções, né, Edgar, que é o presidente da Mercedes, né, ele reforça que além da norma, é necessário também uma renovação de frotas, né, pois quanto mais nova a frota, né, mais eficiente se torna esse tipo de filtragem, né, e eficiência. Então, as equipes envolvidas na adaptação de veículos, né, elas tiveram
uma avaliação, uma visão mais atual da coisa, né? Um tratamento mais diferenciado, né? Isso porque não existe uma receita de bolo para o sistema de tratamento ideal, né? Então, basicamente é isso, né? Outra influência é o custo, né? É, Mudar o nível de emissão encarece o produto, né? Então, para compensar de alguma forma os clientes com a redução do custo total, né, de operação, então precisa ter essa melhora de alguns componentes internos do motor para que tenha uma melhor eficácia e redução do consumo de combustível, né? Amenizando assim o efeito, né, da mudança de tecnologia, né? Temos assim então o benefício, né? Por esse motivo, além de atender a legislação, as empresas aproveitam o momento para trazer, né, eficiência energética, né, e operacional às linhas e outros diferenciais, certo? Além de outros fatores, né? A Volkswagen, como por exemplo, ela resolveu adiantar itens de segurança como um assistente de partida de rampa. E tem vários outros exemplos, né? A Mercedes-Benz, ela manteve seus motores OM do Proconv P7 e 90% das peças da norma anterior, e fazendo só alguns ajustes, né? E mais, né? Grande parte das montadoras elas se preocupam muito em levar conforto também, né? Design, tecnologia para a cabine, enfim, tem várias outras fatores atenuantes que fazem com que tenha esse conforto para o cliente e a eficiência da não emissão de gases poluentes, né? Então, qual foi a contribuição do Procon para a qualidade do ar, né? Isso também foi influenciado, teve influência, né, dos motores de combustão interna, né? Uma parte que foi influenciada, né? A qualidade do ar, né? Ao longo de algumas décadas, né, a Proconv ela contribuiu significativamente com a melhoria da qualidade do ar no Brasil, né? E isso foi devido aos motores de combustão interna com essa nova restrição, né? Seguindo as leis e seguindo o padrão pedido pela Proconv, certo? É, Há também a adaptação das montadoras ao Proconv P8 e a Euro 6, né? Também uma característica das influências, né? De um modo geral, na fase do P7 a maioria dos veículos só tinha o SCR, porque esse sistema conseguia alcançar emissões exigidas na lei, né? Já com a chegada do Proconv, né, P8, a maioria acabou inserindo, né, os demais sistemas, né? Lembrando que foi em 2022 que isso veio a acontecer, né? A partir de janeiro de 2022. Né? Mas ainda que todos os sistemas que citamos acima, né, estejam disponíveis. Então, cada fabricante optou pela implementação de um ou de outro para compor, né? E assim fazer com que fosse mais eficiente. Certo? A partir de um conjunto, né, foram melhor para cada montadora. Assim, um conjunto de melhorias e combinações, né, acabou acarretando em uma associação entre o cliente e a empresa. Né? Então, exemplos de motores que se adaptaram ao Proconv P8. Né? Temos aqui o motor referente ao P8, que é o mais atual, o mais recente, da PACCA-R, né, que é o motor MX-13, né, de alta tecnologia, tem uma eficiência muito boa em relação à emissão de poluentes, ela emite muito menos poluentes, né, do que alguns outros motores a combustão. Temos assim outro exemplo, né, que é o motor da Volvo, certo? E também ele foi adaptado para um Conv P8, né, e para a Euro 6, né? Note que é um motor de alta tecnologia, né? Tem um sistema muito mais eficiente em relação à não emissão de poluentes, né? E, por fim, é isso, né? As referências bibliográficas, né? E, no mais, é isso. Muito obrigado pela chance de apresentar e até mais.